Bom, pessoal, esse aqui é um equipamento FET 200, fabricado pela Nexmed. Ele vem numa caixinha assim, pesa 2,7 kg essa caixa. Isso para facilitar, né? É leve, para entregar via Correios, por exemplo, o custo é relativamente baixo. Eu vou abrir aqui e mostrar para vocês. Vou abrir o equipamento, né? Essa é uma caixa de papelão, aparentemente é frágil, mas ela tem uma outra caixa dentro, que é uma caixa em PU, que é tipo uma espuma, é poliuretano expandível, para evitar que o equipamento chegue para o cliente final, que chegue com algum problema. Então, se vocês olharem, é uma espuma que protege todo o equipamento. Bom, vem um manual de utilização, né? Vem um cabo de força, vem o próprio equipamento, vem um saquinho. O equipamento em si pesa em torno de 1,2 kg. A cor é cinza claro. Okay. Vem um pedal para acionamento do equipamento, com duas alavancas, no caso amarela para corte e azul para programação. Acompanha também a plaquinha de paciente, que vai ser colocada no animal com o retorno da corrente elétrica. Acompanha também uma caneta autoclavável. Vocês podem colocar no autoclave para reutilização posterior. E vem 4 pontinhas, né? Um que a gente chama de eletrodo tipo bola, eletrodo tipo agulha, eletrodo tipo alça e eletrodo tipo faca. Ó, note que não tem corte nenhum. Okay. E vem o cabo também da placa de paciente. Né? Esses cabos, tanto da caneta quanto da placa de paciente, são de 3 metros. E o cabo do pedal também é de 3 metros. Para facilitar a utilização do equipamento, para não ter problema na utilização do equipamento durante a cirurgia. Ok? Bom, o cabo de alimentação, né, do equipamento é um cabo do tipo PC, aproximadamente em torno de 1 metro, com a tomada já no padrão novo do Brasil. Ele tem essa aqui é a parte traseira do equipamento, né, que tem um conector para o pedal e um conjuntinho de liga-desliga e a conexão do cabo AC. Colocou o cabo AC aqui. O equipamento é bivolt, funciona tanto em 110 e 127, por exemplo, né? Vamos ligar aqui em 127 volts. Ele liga, né? Ou em 220. Note que não tem que manusear a chave, nada, ele já funciona tudo automático. Ok? Bom, vamos colocar essa caixa aqui em outro lugar para atrapalhar. Para montar o equipamento, você conecta o cabo AC na rede, tanto faz 110 e 220. Você conecta uma durexinha aqui. Esses cabos de placa de paciente e da caneta são cabos de silicone que aguentam alta temperatura. Ou seja, a caneta ela é autoclavável, como eu tinha comentado, né? O tempo de vida dela é bem longo. Plugou a caneta, né, no borne ativo do equipamento. Ok? Aí vamos supor a gente vai usar um eletrodo do tipo faca. A gente solta um pouquinho aqui, conecta aqui, aperta, aí tá bem firme, pronto.
E, durante a cirurgia pode ser utilizado tanto um dos 3 outros tipos de eletrodo, depende do tipo de cirurgia que o médico que o cirurgião vai fazer. O cabo do pedal tem um conector específico dele, ele é polarizado, ele entra dessa forma aqui. Note que tem uma trava, ele não solta. Para soltar o cabo tem que pressionar e puxar. Okay? Se você puxar o cabo com muita força, sem apertar a travinha, pode quebrar o equipamento, o conector. Bom, vou colocar aqui o pedal no chão para a gente mostrar, demonstrar. Aqui nós vamos colocar o cabo da placa de paciente no borne preto, no dispersivo, né? A placa neutra que está escrita ali. E a outra pontinha do cabo nós vamos colocar na placa de paciente propriamente dita. Placa de inox, praticamente impossível de estragar. Vou colocar um plástico assim aqui só para não fazer sujeira. Bom, vou colocar um pedaço de carne vermelha aqui em cima da placa para a gente demonstrar a utilização do equipamento. O equipamento ele tem 7 teclas, tá? Toda vez que liga o equipamento, ele vem no modo de standby. Pressiona a tecla standby, seleciona o modo de utilização, por exemplo, coagulação dessecate. Vou apertar aqui, ela vai para o dessecate. Aí você seleciona a potência. Por causa das coagulações, dessecate e spray, a coagulação vai ter 80 watts. Por exemplo, a spray também até 80 watts, né? Só para demonstrar. A gente vai colocar um pouquinho menos aqui, só para não ficar igual ao outro, tá? 35 watts, por exemplo. No blend, o blend vai até 100 watts de potência. E para o corte pure, vai até 200 watts de potência. Quais são as diferenças entre corte puro, blend, coagulação spray e dessecate? A gente vai demonstrar aqui, daqui a pouco. Ok? Tem a tecla de incrementar a potência e decrementar a potência. Ok? Toda vez que você tecla uma tecla, pressiona uma tecla, tem um barulhinho que é o retorno, informando que a tecla foi pressionada. E a própria sensibilidade do dedo, vocês vão notar que aparece quando você toca. E a tecla também, ela tem um pequeno ressalto em relação à base do aparelho para facilitar o uso e para que a sensibilidade de quem vai manusear fique boa. Tá, ok? A princípio, eu vou colocar todas as potências de todos os módulos iguais. Eu vou colocar, por exemplo, 60 watts, todo mundo, tá? Para a gente mostrar qual que é a diferença entre os tipos de corte, coagulação, corte puro, blend, coagulação spray e coagulação dessecate. Nós vamos tentar mostrar aqui no tecido, fazendo um corte na placa. Então, por exemplo, dessecate 60, spray vamos colocar 60 também, blend 60, corte puro 60, tá. Quando eu pressiono o pedal amarelo, ele ativa o corte que está aqui, puro, e acende uma luzinha, um LED amarelo. E quando eu pressiono o pedal azul, olha, para vocês verem, está no pure. Quando eu pressiono o azul, automaticamente o equipamento muda para a coagulação, para a última coagulação ajustada. E acende um LED azul, e a tonalidade é diferente também, é uma tonalidade com uma frequência um pouco mais baixa. Então, por exemplo, se eu colocar aqui 61 watts, aqui 59, aqui no blend 2,62 e no corte puro é 57, por exemplo.
Se eu pressionar o pedal azul, ele provavelmente vai para Dessecate. E a potência que foi anteriormente selecionada fica sem a necessidade de manusear nada. Se eu pressionar o pedal amarelo, ele retorna para o corte puro, com 57 watts que eu tinha colocado anteriormente. Agora vamos supor que o cirurgião quer usar Dessecate e Blend. Então, se ele pressionar o Blend, 62 watts. Então, se eu pressionar o pedal amarelo, 62 watts, Blend. Se eu pressionar o pedal azul, 59, Dessecate, ficou lá. E se eu pressionar o amarelo, o Blend de novo. E Dessecate, Blend assim por consequência. Ou seja, durante o procedimento cirúrgico, o médico, o que tem mais interessante nesse equipamento, o cirurgião não precisa vir no painel tocar, mudar de corte para coagulação. Automaticamente, pelo pedal, ele consegue sem precisar de nenhuma ajuda de ninguém para que isso ocorra. Porque imagina, o cirurgião está com todo paramentado, com luva, trabalhando ali no animal. Se ele tiver que tocar no aparelho, depois ele vai ter que trocar a luva e outras consequências, ou pedir para alguém ajudar ele a fazer isso. Como numa cirurgia tem vários momentos que precisa ser trocado de corte para coagulação, isso às vezes pode facilitar em muito a vida do cirurgião em si, né? Então, por exemplo, corte puro, vamos colocar 57 watts e vamos fazer um teste no corte puro. Eu estou aqui cortando, né? Cortou. Aí eu vou querer usar a coagulação. Ok? Ó, sem ter que mudar automaticamente, pressionou o pedal azul ou amarelo, ele já troca. Ó, por exemplo, agora eu vou no corte puro de novo. Olha, eu vou cortar tecido. Olha como que ele corta certinho. O equipamento não tem dificuldade entre tecido sem gordura e tecido com gordura. Vocês viram que eu comecei aqui, ele cortou da mesma forma. Ou seja, o equipamento tem um alto desempenho, tanto em tecidos gordurosos, adiposos e tecidos sem gordura. Por exemplo, eu vou agora colocar uma potência mais baixa ainda, 30 watts, por exemplo, e 30 watts no blend. Só para a gente ver a diferença. E 30 watts na coagulação spray e 30 watts na coagulação Dessecate. Para a gente ver a diferença no tecido. Olha, eu vou cortar com 30 watts aqui. Ó, note que o corte é praticamente, ele cauteriza muito pouco as laterais do tecido cortado. Se eu colocar o blend, por exemplo, né, que eu coloquei blend, eu vou fazer o mesmo corte aqui. Olha, notem, ó, que ele já tem mais dificuldade, porque os mesmos 30 watts do corte, o corte ele corta mais e cauteriza menos. Vocês notem que no blend, ó, já começou mais cauterizado do que cortar. Ou seja, se vocês tiverem necessidade durante uma cirurgia onde está sangrando, quer que corta, mas cauteriza muito, então use blend. Então, por exemplo, se eu colocar uma potência um pouco mais alta aqui no blend, ó, 60 e 60 no corte, né? Eu vou cortar agora com um corte puro, né? Corta bastante, né? Com pouca cauterização, como a gente tinha falado, e vou cortar também com blend, com 60 watts, né? Ó, ele já corta bem menos, mas ele corta. Só que olha só, ele cauteriza muito. Ou seja, dependendo do procedimento cirúrgico, é melhor usar corte ou blend, dependendo se queira que cauteriza mais ou menos o tecido onde está se cortando. Agora, a diferença das coagulações. 30 watts na spray. Eu vou pisar no pedal azul. Tá vendo? Ó, 30 watts é pouquinho, né? E ele tá cauterizando aqui, tá?
Agora eu vou colocar 30 watts na dessecate. A coagulação dessecate, qual que seria a maior utilização dela? Num câncer de mama, onde você quer descolar a musculatura do tecido. Então você iria colocar uma potência um pouco mais alta, segurar mecanicamente o tecido, né, e a gordura que vocês querem descolar, e passar o bisturi, né, no pão de secate para que ele faça essa função. Tá vendo? Ó, as coagulações elas cortam muito pouco, mas ó, tá vendo? Ela chega a cortar. Então a dessecate, na realidade, é uma coagulação específica para mastectomia, para separar a musculatura do tecido adiposo do animal, ok? Aí eu vou fazer um negócio aqui, ó, por exemplo, vou colocar 40 watts, tá? Só pra gente ver, visualizar. Eu vou segurar a carne na mão, não façam isso que é muito perigoso. Vou apoiar bem aqui na placa de paciente, para mostrar para vocês que o equipamento é seguro. E vou fazer um corte aqui na carne, obviamente não na minha mão. Ou seja, né, eu tô segurando aqui. Ó, tá vendo? Não tem problema nenhum, né? É como se esse pedaço aí, e a minha mão, fosse o animal que está sendo cortado. Ok? Né? Aí, por exemplo, uma outra coisa que pronto para vocês verem, né? Por exemplo, se eu colocar 200 watts no corte, é muita potência, né? Então, esse é um caso extremo que teria necessidade de usar esse tipo de potência, tá? Mas, olha, vamos ver só para vocês terem ideia o tanto que vai cortar. Olha o tanto que está cortando. Então, assim, é uma potência absurda, muita coisa, né? Dificilmente deve-se usar potências tão altas, né, para o equipamento, mas o equipamento consegue dar os 200 watts. Se eu tentar fazer isso com uma potência menor, por exemplo, 50 watts, obviamente não vou conseguir aprofundar tanto a faquinha ali para cortar, com certeza, né? Isso não vai ser possível, só vou mostrar. Ele corta também, mas ó, com bem mais dificuldade. Se eu afundar muito a faca, ó, muito pouco, né? Mas se eu for pouquinho, ele corta normal. Ok? Se tiver necessidade de um corte muito profundo, aumente a potência, senão não tem a necessidade. Outra coisa, ó, por exemplo, ó, tecido e gordura, né? Então ele vai cortar, ó, tá vendo? Ele consegue cortar a gordura e o tecido sem nenhuma dificuldade. Ok? Esse é o Net 200, fornecido pela NextMed.